Queria que você aplaudisse o Senhor Jesus pela vida desse pastor. Pastor, seja bem-vindo. É uma honra recebê-lo aqui. Bom dia, paz do Senhor, igreja. Tudo bom? Sei que vocês estão acostumados com os pastores mais bonitos, igual o Júnior, o pastor aqui, mas hoje vai precisar ser eu mesmo. Desculpa, tá? Mas é isso aí. Bom, que alegria a gente poder ministrar numa igreja do nosso próprio povo. A gente está ali na Nova Zelândia e ministério no exterior não é fácil. Um povo frio, um povo que acha que não precisa mais de Deus porque atingiu um nível financeiro, um nível de segurança social, e ao mesmo tempo um povo tão pobre, né? Tem muito do financeiro, tem muito da segurança, mas tão pouco de Deus. E como é bom, meu coração vibra em estar aqui no Brasil, porque olha que povo maravilhoso nós somos. Eu tenho orgulho de ser brasileiro. A gente tem muito problema, né? Mas sem problema a vida não tem muita graça também não, viu? É bom quando tem um probleminha. O crente só vive de vitória em vitória porque tem luta o tempo todo. Então, é um prazer para mim estar aqui hoje, ministrando nessa igreja linda, com esse povo lindo aqui também. E obrigado pela oportunidade, pastor Júnior. É um grande prazer. Eu queria te convidar para se colocar em pé. Vamos fechar os olhos. Senhor Deus e Pai, obrigado pela oportunidade mais uma vez de falar em Teu nome. A responsabilidade é grande e eu nunca vou me acostumar a fazer isso, Jesus. Porque é o Senhor que trabalha, é o Senhor quem faz. Eu te peço, Jesus, se há algo em mim que não permite o fluir do Teu Espírito Santo, joga fora agora, Pai. Repreende agora em nome de Jesus todo espírito de distração. E que essa manhã, a semente que for lançada aqui, caia em solo fértil, floresça e frutifique, e vire um pomar na vida desse povo, em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos desde já e te damos bem-vindo, Espírito Santo. Essa festa é para o Senhor. Nós estamos aqui para adorar e honrar o Teu nome. Usa a minha vida como um canal de bênção na vida dessa igreja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode sentar. Eu vi que existem alguns visitantes aqui hoje, então eu espero que você se sinta em casa. É a minha primeira vez aqui também, mas aqui na Nova Zelândia, na Ucrânia, não importa onde, a família do Senhor é uma só. E é tão bom ter visitante, pessoas querendo conhecer o que é isso, o que é esse movimento desse bando de doido que está junto aí. É isso aí. O pastor Júnior acabou de falar ali para mim, falando da Ucrânia e tal, ele falou, é doido, estava lá. Mas é isso aí. Crente é meio louco mesmo, então não se escandaliza não, tá? Mas nós amamos sua vida. Amém? Gente, antes da gente entrar na palavra, eu só vou comentar rapidinho aqui o que a gente viveu aí nos últimos meses. Hoje nós estamos ali na Nova Zelândia, meus pais moram aqui em Itapema, e há 3 meses atrás, mais ou menos, 2 meses e meio atrás, eu estava trabalhando, e numa segunda-feira eu tenho uma agência de carro lá, eu tinha feito uma venda boa, sentei no escritório. Não é normal vender carro de segunda-feira de manhã. Quem que sai de casa e compra um carro? Acorda segunda, vou comprar um carro. Então, eu estava muito grato, era uma semana difícil. E eu vendi, fiz um profit, um lucro bom nesse carro. Voltei, sentei no escritório, liguei o computador e comecei a assistir notícias. E começou a aparecer notícia e mais notícia da Ucrânia. E meu coração começou a ser tomado de uma compaixão. E eu comecei a sentir pena desse povo, sabe, dó. E pena e dó não é um sentimento que Jesus nos ensina a ter. E naquele momento eu orei e falei, Jesus, eu não quero ficar sentindo dó desse povo, não está certo. O que eu posso fazer para efetivamente representar o Senhor, para ajudar essas pessoas? E na minha mentalidade, o que eu ia fazer? Fazer uma oferta para uma organização, para alguém que estava ali. E aí eu abri o Instagram, comecei a fuçar ali, vi que tinha uns brasileiros lá e tal. E eu sei que eu não sei te explicar. Quando eu vi, eu estava na agência, comprando passagem para ir para a Ucrânia, ligando para minha esposa. E na hora de ligar para a esposa, falei, vai dar ruim esse negócio aí. Ela não vai. Ela vai achar que eu estou louco. Como é que eu vou para a guerra? Vou largar a empresa, a família, tudo aqui e vou.
Não sei nem se está entrando na Ucrânia. Eu sei que quando eu liguei para ela, ela falou: amor, o Espírito Santo falou com você, vai. E aí eu falei: uai, achava que eu era doido, minha esposa está pior. Ou quer se ver livre do marido, né? E aí, gente, eu sei que eu comprei a passagem para ir depois de uma semana, que o Espírito Santo tinha falado. E a gente foi chegamos em Varsóvia, na Polônia. E ali Deus já começou uma conexão. E quando eu vi, a gente já estava dentro da Ucrânia. Ajudamos mais de 400 pessoas a saírem dali, refugiados. Mais de 3.000 pessoas indiretamente a gente conseguiu levar. A gente conseguiu levar comboio de comida lá para dentro. E o que me chamou mais a atenção foi na cidade de Mykolaiv, que é uma cidade mais ou menos a 80 quilômetros de Mariupol, que é a cidade mais destruída pela guerra. E a gente foi ali levar um carregamento de comida, e aconteceu alguns bombardeios ali e tal, e a gente acabou conhecendo um pastor da Assembleia de Deus, o Alexander. E ele falou: pastor, que bom que você está aqui, o nosso coração se enche de alegria, porque vocês, tinha mais gente ali comigo, são resposta de oração. Da onde um brasileiro que mora na Nova Zelândia iria um dia pensar em ir para lá. Então, vocês são resposta de Deus. E ali ele deu um jeito de organizar para a igreja inteira. Era uma terça-feira, não era dia de culto, o país sob ataque. Ele deu um jeito de organizar uma noite de louvor e adoração para que a gente pudesse estar ali ministrando. E 600 pessoas vieram para a igreja contra a lei, porque não podia ter aglomeração por causa da guerra. Mas eu sei que naquele meio ali, o povo não estava desesperado por guerra, não estava chorando, desesperado porque tinha perdido casa, não. Eles estavam adorando e louvando ao Senhor. E eu disse: meu Deus, me ensina a ser crente igual esse povo. Porque às vezes a gente perde um carro, rouba, perde um namorado, perde um emprego, e a gente já está doido e coloca a nossa fé em xeque. E esse povo aqui perdendo tudo, perdendo a nação, e aqui louvando ao Senhor. Então a palavra de hoje é um pouquinho sobre isso. É um pouquinho sobre você sair do teu local seguro e deixar Jesus te conduzir para onde Ele quer te conduzir. Amém? Vou fazer uma pergunta aqui. Quem acredita em céu? Que existe o céu? Levanta a mão. Se você acredita no céu, logo existe o subsolo, né? O andar de baixo. Então, na vida do cristão, nós temos duas opções, certo? Na vida do ser humano que acredita. Opção 1, nós vamos morrer, ou Jesus vai voltar, e nós vamos para o céu, ou não. Certo? Só que no meio de tudo isso aí, a gente tem a vida terrena. Sabe, a gente sempre prega aqui, no céu vão ter ruas de ouro, mas hoje nós estamos andando na rua de asfalto. Então é necessário a gente aprender a usufruir e tomar posse e ter uma vida, que é a vida que Deus sonhou para mim e para você. Então, baseado nisso, eu acredito que nós temos 4 opções. 4 opções. A primeira: você vive aqui nessa terra com dificuldade. Essa é a primeira opção. Sofrendo para pagar os boletos. Paga um, já vem outro, paga um, já vem outro. E às vezes não consegue pagar nem o primeiro, já está no segundo, terceiro. Vive num casamento infeliz, tem os filhos mais ou menos, uma vida ruim. Ruim. Morre, ou Jesus volta e vai para o céu. Essa é a primeira opção, certo? Segunda, você tem uma vida top aqui. Que eu acredito que é 90% do povo aqui é assim, né? Uma vida top, porque vocês estão em Floripa, né, bebê? Aqui é outra vida. Então, não vem com essa não, que eu sei muito, só de olhar eu já sei aqui já, só empresário. Amém? Toma posse aí, gente. Então, é uma vida boa aqui nessa terra, conquista tudo, senta nas melhores mesas, vai nos melhores rolês, sabe, lá no Jurerê. Só que aí um dia a cortininha fecha e você vai. Eu vou falar subsolo porque a palavra inferno às vezes o YouTube derruba. Então eles não gostam, acho muito. Eu também não gosto. Teve uma vida top aqui, morreu e se lascou, certo? Terceira opção:
Você teve uma vida ruim, igual a primeira opção, só tomou na cabeça, viveu para sofrer, não conseguiu fazer nada, morre e ainda vai para o inferno. Essa é a terceira opção. E aí, eu quero apresentar hoje a opção que eu acredito, de todo o meu coração, que é o que Deus tem para mim e para você, que é ter uma vida maravilhosa aqui. Eu não estou falando de prosperidade financeira somente, porque isso é um detalhe. Eu estou falando em todas as áreas. Você ter uma vida maravilhosa, sabe, se divertir de verdade nessa terra. Antigamente a gente tinha essa mentalidade que o crente não pode ser feliz, não pode. Gente, nós só podemos ser felizes. A gente veio para essa terra para isso. Claro que nós vamos ter pontualmente crises, dificuldades, porque senão fica muito fácil. Mas eu não acredito que Jesus morreu numa cruz simplesmente para salvar a gente em eternidade. Com certeza isso também. Mas no pacote vem muito mais. E essa quarta opção é viver uma vida maravilhosa aqui, uma vida próspera, e no final ir para o céu. Quem que curtiu essa quarta opção aí? Gostaram? Então vamos aprender como é que a gente faz? É dolorido para fazer isso também, gente. Não é assim, só amém, eu profetizo. É o ano do avivamento, eu vi aqui. E nós já estamos no meio do ano. Daqui a pouquinho, ano novo. E aí você vai sentar, vai fazer uma listinha de projetos para o ano que vem. E em nome de Jesus, que esses projetos não sejam os mesmos do ano passado. Porque precisa conquistar, precisa mover, precisa se mover, gente. Precisa sair, precisa movimentar. E existem coisas que Deus faz no sobrenatural, mas o natural, quem tem que fazer é você. Se a gente parar para analisar, todas as pessoas que Jesus chamou para segui-lo estavam trabalhando. Não era gente que estava à toa, sentado no sofá, esperando cair a bênção. Quer casar, mas não dá um tapa no visual, não passa uma maquiagem, não pinta os olhos. Precisa, né? Fazer sua parte. Aí o sobrenatural, Deus vem. Traz aquele príncipe, prospera a empresa, abençoa o casamento, que não é o melhor do mundo, mas Deus pode transformar e se tornar o melhor do mundo. Ele faz o sobrenatural, mas o natural, Ele não vai fazer por mim e por você. O físico quem faz é você. O primeiro passo, quem toma é você. Amém? Existem cristãos hoje. Cristãos ou cristãos? Cristãos, né? Que vergonha. É que eu estou morando muito tempo fora. Não, é mentira, gente. É porque fala errado mesmo. Existe muita gente hoje que se contenta em viver na mediocridade. E quando a gente fala essa palavra mediocridade, a gente enxerga como algo pejorativo. Na verdade, não é. É a pessoa que está contente, contentada com aquilo que ela está vivendo. Não existe nada de errado. Você pode viver desse jeito. Mas Jesus não tem interesse que você viva na média. Sabe? Ele morreu na cruz. Ele deixou o Espírito Santo aqui, para que a gente vá além, para que a gente expanda o reino dele, para que o povo de fora nos olhe e fale: nossa, quem é aquele povo daquela igreja linda, mais de Cristo, que está sempre feliz, que as coisas acontecem, onde eles colocam a mão, a coisa rola. É para isso que Jesus quer, que você caminhe. Então a mediocridade, ok, se você está feliz desse jeito, bênção. Mas eu quero te dizer que existe uma vida muito melhor do que é a da linha da mediocridade. Existe algo sobrenatural que Deus tem para mim e para você. Os planos de Deus não envolvem frustração e miséria para o povo dele. E nunca envolveram. Sabe, quando o povo de Deus estava passando por algum deserto, alguma dificuldade, normalmente, via de regra, eram por dois motivos. Primeiro, colhendo o que plantou, lei. De Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, assim também ele o colherá. Então, está colhendo o que plantou. Paulo falou isso para a igreja, então é para o cristão. Jesus pode abrir exceção e dar uma aliviada para você, mas via de regra, plantou, colhe, tá? Então, às vezes pode estar sofrendo por isso. E segunda opção, Deus está trabalhando, você no deserto, você está na casa do oleiro, Ele está te quebrando,
Ele está pegando um vaso bruto que ainda acha que está pronto, mas não está pronto. Então ele desce para a casa do oleiro, ele vai quebrar, ele vai refazer, ele vai mexer com o barro, e isso dói, isso machuca, mas depois você vai estar pronto para receber o que ele tem para a sua vida. Amém? Agora, tirando essas duas situações, esses dois cenários, se a sua vida é uma somativa, ou vem sendo uma somativa de fracasso, de infelicidade, e pontualmente você tem alegrias na sua vida, aí precisa rever, porque não é esse o objetivo de Deus. E como diziam os assembleanos antigos, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou ler um versinho. Lucas 11:13. Não precisa abrir, só acompanha aí comigo. Olha só o que Jesus diz: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Quem já leu o livro de Provérbios aqui? Existem teólogos que fazem a analogia que a sabedoria, que tanto se fala em Provérbios, é sinônimo do Espírito Santo. Porque quando você tem o Espírito habitando em você, que é o que Jesus prometeu que deixaria, você evita de fazer conexões erradas, você evita de entrar em negócios errados, porque o Espírito vai te guiando. Você deixa de ter aquele relacionamento que te traria prejuízo no futuro, seja ele sentimental ou um relacionamento de negócios. Então, quando Deus diz que vai dar o Espírito Santo dele para a gente, engloba tudo: a área financeira, a área emocional, a física. Então, o plano de Deus nunca foi que eu e você tivéssemos uma vida fracassada aqui. Filipenses 4:19. Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Bom, se Ele vai nos abençoar segundo as gloriosas riquezas de Cristo Jesus, mais uma vez, não é a teologia da prosperidade, não é o coach, não, é palavra de Deus, certo? É a palavra de Deus, são promessas de Deus para mim e para a tua vida. Promessas de paz, tranquilidade, de prosperidade em todas as áreas, de felicidade. Amém? Tá bom. Pastor, você veio para falar essas coisas aí, a gente já sabe. Como é que então faz para a gente usufruir dessa quarta opção, que é uma vida abençoada aqui nessa terra? Você está a fim de saber? Tá ou não? Amém. Então, esse aqui, se você quiser abrir, é Mateus 14, do versículo 22 ao 29. Mateus 14, do 22 ao 29. Quem achou aí, dá um glória a Deus. 3 irmãos acharam. Quem achou aí? Aí, agora 8 acharam. Amém, já dá para ler já. Diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante. Só uma pausinha rapidinho. Por que Jesus não pediu, ele ordenou que os discípulos entrassem no barco? Porque eles não queriam entrar. Olha como a Bíblia é rica e como cada texto, se você lê, pedindo para o Espírito Santo te mostrar o que Jesus queria dizer, o que ele quer dizer ali na palavra dele, você tem revelação. Jesus ordenou que os discípulos entrassem, porque alguns capítulos antes, em Mateus 8, 23, rolou uma tempestade, lembra? E Jesus estava no barco. E mesmo Jesus estando no barco, eles se desesperaram, foram acordar Jesus. Então, na hora que Jesus manda os discípulos entrarem no barco, já rola um TBT na hora. Porque eles lembram da última vez. Peraí, barco, Jesus, tempestade. E dessa vez, Jesus mandou eles irem sozinhos. E ele não ia. O que acontece? Medo. Eu não sei se eu iria. Fala, não, peraí, Jesus, da última vez deu ruim, mas o senhor estava. Dessa vez, se der ruim, onde é que o senhor vai estar? Não vou. E aí Jesus fez o quê? Ordenou que eles entrassem no barco e fossem ali adiante para a outra banda, enquanto Jesus despedia a multidão. Viu? Jesus não ia ir com eles.
e despediu a multidão e subiu para orar à parte. E chegada já a tarde, ele estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Viu? Os discípulos tinham razão. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Pedro é sempre, né? E Jesus respondeu, e respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Quer andar sobre a água, irmão? Será que quer mesmo? A última vez que eu falei para Jesus que eu queria andar sobre as águas, ele me levou para a guerra. Cuidado com o que você quer, viu? Andar sobre a água vai exigir algumas coisinhas da gente, sabe? E não é fácil. Toma cuidado quando na hora do louvor, da oração, se levanta a mão e fala: Deus, eis-me aqui, me usa. Porque Ele pode escolher te usar. Ele pode escolher te usar. E aí você precisa falar sim. Aí você vai precisar sair do barco. Amém? Vamos caminhar nessa palavra aqui. Vamos tentar se ambientalizar ali e ser transportado para aquele acontecimento ali. Onda, água para dentro do barco. Já era a quarta vigília. Madrugada, alta madrugada. Esses discípulos já estavam ali. Esse pessoal já estava ali tomando água na cabeça, lembrando da última vez. E aí Jesus estava no barco, dessa vez Jesus não está no barco, vamos morrer, vamos morrer. O desespero tomando conta desses homens ali. E de repente aparece Jesus, que até então ninguém sabia que era Jesus. Não, mas pensa comigo aqui, você está num barco, achando que você vai morrer. Você olha de longe assim um vulto. Eu, naturalmente, não iria falar para ela: me chama que eu vou. Gente, qual que é a coisa mais lógica de se fazer quando você vê um vulto? Não venha dar uma de crentão: eu vou repreender. Foge. Imagina, você está lá sozinho e passa um vulto. Eu posso até orar: Jesus, repreende, mas eu estou vazando. No meio do mar, no escuro, eu vou lá querer ir atrás do vulto? Tem que ser louco. Por isso que a turma chama cristão de louco. Você tem que ser meio louco da cabeça. Agora imagina comigo, era só homem no barco e ele já tinha intimidade. A hora que Pedro fala: me chama que eu vou aí. André deve ter olhado para João e falado: gente, já é meio louco, agora enlouqueceu de vez, o cara quer ir andar na água. Pedro, tá xaropinho, fica no barco. Qual que é o local mais seguro? Como é que você vai sair do barco para andar na água? Tá loucão. Fica no barco. O que Pedro fez? Não. É tudo ou nada. Ou eu vivo o evangelho ou eu não vivo o evangelho. Ou Jesus é real ou ele não é real. Ou nós estamos 100% no negócio, ou 5, 10, 95% não serve. Se é Jesus lá, ele vai me fazer andar sobre as águas e eu vou. Amém? E Pedro foi. E ele andou sobre as águas. Uau, que milagre! Amém? Um só. O resto. Vergonha. Porque você já percebeu que é sempre o mais louco da família? É sempre o pior da escola? Jesus sempre escolhe esses aí. Meu pai está ali de prova. Se vocês quiserem perguntar um pouquinho do meu passado, pergunta ali. É sempre o pior, gente. É sempre o pior. E Pedro era um dos piores ali. Era o mais doido. Só que foi através da vida de Pedro que Deus instituiu a igreja. Pedro era uma pedra bruta, mas Jesus olha para você. Ele não enxerga o que você está fazendo de errado.
Ele não enxerga os seus defeitos, a sua ignorância, não. Ele enxerga o diamante que tem dentro de você. Só que ele vai lapidar, viu? Dá glória a Deus ainda não, porque vai doer a lapidada. Lapidar é quebrar, é descer para a casa do oleiro, é te quebrar, é te fazer de novo. Mas vale a pena. Dói? Dói. Machuca? Opa. Pergunta para os pastores ali se não dói. Ministério às vezes dói, gente. Mas vale a pena. Vamos voltar. Pedro andou. Jesus, se é tu, me chama, que eu vou ter contigo. Desceu do barco. Primeiro pezinho. Opa. Segundo pezinho. Terceiro pezinho afundou. Não, imagina a turma lá dentro do barco falando: meu Deus, agora já era, morreu. E o vulto vai levar embora ainda por cima. Morreu, acabou. E a cabeça de Pedro: não, o que é isso? Eu estou afundando. E logo ele olhou para Jesus, Jesus estava ali. E a gente para analisar essa loucura que aconteceu ali, todo esse, meu Deus, essa coisa sobrenatural. E aí, vamos analisar friamente, racionalmente. O que tinha ali no mar onde Jesus estava? Nada. Jesus chegou lá: ô Jesus, beleza, obrigado, andamos na água, agora vamos voltar para o barco? Vamos, voltaram para o barco, não tinha nada. Não tinha, Pedro não recebeu uma mega unção ali, ou um poder, mas ele vivenciou algo que transformou a vida dele. Às vezes pode parecer que não tem nada, que não está acontecendo nada, que você batalhou, que você chegou, e quando você chega não existe o pote de ouro no final do arco-íris, e a tendência é a gente desanimar. Mas calma, é o processo de Deus trabalhando na tua vida para te entregar o que Ele tem para te entregar. Mas antes de entregar, Ele precisa te lapidar, Ele precisa provar a tua fé, Ele precisa que você saia do barco. Jesus não foi até o barco e pegou Pedro e tirou ele do barco, não. O Pedro saiu, lembra? Jesus faz o sobrenatural, mas o natural é você pula. É você que toca. Sabe, a maioria das pessoas sabem o que elas têm que fazer, mas não fazem por falta de coragem. E eu não estou aqui falando para vocês, eu estou falando para mim mesmo. A falta de coragem, a falta de fé trava muita coisa na nossa vida. Imagina se Pedro não tivesse vivenciado isso. Será que ele teria fé mesmo para sair pregando a primeira pregação, 3.000 pessoas se convertendo? Eu não sei. Eu acho que está na hora da gente sair do barco. Eram 12 ali. Você acha que Jesus tinha interesse somente de que Pedro experimentasse aquilo? Não, com certeza estava disponível, porque sempre esteve disponível. Jesus não tem filho favorito, está disponível para todo mundo. A diferença está no que você faz para chegar ali. Imagina a frustração, teve que engolir seco os outros. Pedro sempre foi o mais doidão, né, pastor? Mas foi ele que andou sobre as águas, e a gente vai ter que ficar quietinho agora aqui no barco. Imagina a vergonha a hora que Pedro volta com Jesus, e aqueles discípulos ali que duvidaram que Jesus era Jesus de verdade, e que chamaram Pedro de louco, agora tem que olhar e falar: e agora, hein? Ficou ruim para nós. Está na hora da gente parar de vivenciar o milagre dos outros e começar a viver o nosso milagre. Está na hora da gente tomar a posição de protagonista da nossa história. Sabe, quem já ouviu milhares de testemunhos, é o vizinho que dá certo, é a empresa do outro que vai, é o casamento do outro que é restaurado e nunca chega a sua vez. Essa manhã chegou a sua vez. Essa manhã chegou a sua vez. Deus está aqui fazendo um convite: vem, sai do barco, pula do barco. Tem milagre para você, tem restituição para você, tem salvação, tem vida com abundância para você. Mas tem que sair do barco. Vai ter que sair do barco. Fique em pé no seu lugar. Feche seus olhos.
Tenta esquecer um pouquinho todos os problemas, o que está acontecendo lá fora. Foca em Jesus. Visualiza Jesus agora. Você está no barco. O barco é sua vida. Tempestade, onda, frustração. E do nada você enxerga um vulto. E você sabe que é Jesus te chamando. Será que você vai ter coragem de sair do barco? Jesus te convida nessa manhã para que você saia da área de conforto, dessa área estagnada, e para que você tome o primeiro passo em direção à tua vida. Eu estou falando de vida, não estou falando de sobrevida, de sobrevivência. É de vida abundante, vida cheia de experiência, cheia de alegria, conquistas. Está disponível para você aqui nessa manhã, meu irmão, minha irmã. Está disponível para nós. Jesus tem um mar de bênçãos, de alegria para a tua vida. Mas é preciso que você tome a atitude de sair do barco. A igreja inteira de olhos fechados, por favor. A gente não quer expor ninguém aqui, mas eu quero saber por quem a gente vai estar orando. Se essa palavra falou com o teu coração, se você acredita que você precisa sair do barco, se você acredita que você precisa tomar um passo em direção a essa vitória na tua vida, daqui a pouquinho eu vou pedir para você levantar a mão. E eu quero pedir também, para que você que nem sabe do que eu estou falando, mas que barco é esse, que Jesus é esse, do que você está falando, eu vou pedir para você levantar a mão numa segunda etapa. Primeira etapa, quem está aqui essa noite, a igreja de olhos fechados, e quer sair do barco, entendeu essa palavra que é simples, sim, mas que é transformadora, e você quer sair do barco, tomar posse do que Jesus tem para você, levanta a tua mão agora. Amém, eu te vejo, amém, amém, no fundo da igreja, glória a Deus. Senhor Deus e Pai, os teus filhos estão tomando o primeiro passo, saindo do barco aqui. O Senhor não nos envergonha e não nos frustra, o Senhor não mente. Então eu peço, Pai, revela agora para a tua igreja, para os teus filhos, qual é o próximo passo. Oh Espírito Santo, enche essa igreja com teu fogo, mostrando qual é o próximo passo. Guia, transforma, vivifica. É o ano do avivamento dessa terra, dessa igreja, Pai. Oh aleluia, Jesus. Oh aleluia, tu és bem-vindo aqui, Pai. Vai sondando já os corações. Aleluias. Repete essa oração comigo. Senhor Jesus, eu entendi o teu chamado, e eu quero essa vida abundante. Eu quero viver os teus milagres. Eu quero ser luz nessa terra. Sair do barco agora já é com o Senhor, Senhor. Está nas tuas mãos, Jesus. Eu entrego minha vida em tuas mãos. Amém. Pode abaixar suas mãos. Ainda de olhos fechados, eu quero fazer o segundo convite, e esse talvez o mais importante da sua história. Há 4 anos atrás eu tomei essa decisão. Meu pai está ali, é pastor. Eu sempre andei na igreja, mas eu conhecia Jesus de ouvir falar. E há 4 anos atrás eu tive uma experiência com Ele. E hoje Ele não é o Jesus do meu pai somente, Ele é o meu Jesus também. E se você precisa desse Jesus, se você quer aceitar Ele hoje, quer convidar Ele para entrar na tua vida, no teu barco, eu quero que você levante a tua mão mais uma vez. Amém, glória a Deus, amém. Amém, eu te vejo. Glória a Deus. Aqui na frente, lá no fundo. Amém. Glória a Deus. Igreja, aplauda ao Senhor pela vida dessas almas que entregaram a vida a Jesus. Pode baixar sua mãozinha. Eu quero orar pela sua vida. Você que aceitou esse convite e deixou Jesus voltar ou entrar na tua vida. Fecha os olhos. Senhor Deus e Pai,
Jesus, esse é o propósito da nossa vida, Pai. De nada adianta riquezas, fama, prosperidade, poder, se a gente não amar as almas. Então eu te agradeço pela oportunidade de falar em teu nome aqui, Jesus. E eu te agradeço por essas almas que foram retiradas da perdição aqui. Começa a boa obra na vida desse povo, Jesus. E em nome do Senhor Jesus, faça morada no coração desses filhos. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém? Eu tenho certeza que a igreja vai querer conhecer quem aceitou Jesus hoje. Eu não sei como é que funciona o procedimento, mas o pastor vai falar. Mas eu quero te dizer que é uma honra muito grande para mim poder ter feito parte dessa transformação que Deus começou hoje na vida de vocês. Daqui a pouquinho eu estou voltando para Nova Zelândia e eu vou levar essa igreja com muito carinho no meu coração. Vocês vão estar nas nossas orações. Eu tenho certeza que a gente se vê muito em breve, se não aqui, na nossa morada derradeira. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Levante suas mãos aos céus, diga: Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti.